Amados irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa e para mim é um grande privilégio quando chega essa hora. E hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem Somente uma vez mais, Senhor, pregada pelo profeta, baseado na inspiração que Deus lhe deu a respeito da vida de Sansão. Sansão representa a verdadeira igreja aqui no tempo do fim, que estaria recebendo de Deus o enchimento total do Espírito Santo para manifestar as obras de Jesus Cristo. Haja visto que Sansão morreu de braços abertos, uma figura perfeita da crucificação, e ele estava disposto a pagar o preço, e ele morreu junto com os seus inimigos. Veja, um tipo perfeito da verdadeira igreja, que tem o mundo crucificado para si mesmo, sua carne crucificada para si mesmo, tudo morto, suas ideias, filosofia, psicologia, sabedoria humana, qualquer coisa contrária à palavra de Deus. É uma simbologia, veja, assim como Jordão significa fazer morrer a si mesmo. Sansão, depois de descobrir, veja, por que ele perdeu a sua força, e ele clama em sua oração final, somente uma vez mais, Senhor. E a verdadeira igreja, veja, está exatamente nesse ponto, clamando somente uma vez mais, Senhor. Sansão tinha um segredo, e esse segredo é o mesmo segredo que Eva revelou a Satanás lá em Gênesis. É o mesmo segredo por toda a Bíblia. Deus armou o seu povo através de fé em sua palavra. E quando Satanás tem seu sucesso tirando o crente de trás da palavra, é quando a morte, a doença, a enfermidade, todos os problemas chegam. A meta dele é colocar dúvida na palavra ou fazer um crente quebrar uma palavra das Escrituras. Veja que Dalila pelejou com Sansão até que ela descobriu qual era o seu segredo. Ele tinha um segredo, e esse segredo era que ele era separado para o propósito, separado para cumprir a palavra que o anjo tinha dito aos seus pais. No que consistia sua força? Não estava em seus músculos, não estava em seu cabelo, como querem retratar através dos filmes e assim por diante. Segundo o profeta, ele era um homem raquítico, pequeno, cabelos encaracolados, um tipo comum, sem nenhum aspecto vigoroso, ou grandioso, ou forte. Porque se viesse dos seus músculos ou do seu cabelo, a glória seria de um homem. Seu segredo consistia em que ele guardava a palavra de Deus. Nada podia fazer frente a Sansão. Veja, 1000 filisteus mortos, fora os que foram mutilados e os que foram feridos. 1000 mortos. Veja, as portas do castelo arrancadas, ele meteu fogo na seara dos filisteus, e nada podia fazer frente a ele, porque o Espírito Santo vinha sobre ele, enquanto ele se mantinha fiel à palavra. E este é o segredo. Veja, por isso a igreja está clamando somente uma vez mais, Senhor, porque essa mensagem foi enviada para levar a igreja a viver de fé em cada pequena palavra da Escritura. Ali está o nosso segredo. Enquanto nos mantivermos atrás da palavra, Satanás não poderá fazer frente à verdadeira igreja. O que a torna um exército invencível? Sua fé na palavra. Esse é o nosso segredo. Enquanto nós nos mantivermos atrás da Escritura, Satanás se levantará, ele rugirá, ele ameaçará,
ele é um blefe, ele já perdeu todos os seus poderes. Jesus já tirou todas as chaves da mão dele. Veja, e é esse segredo que nós carregamos em nosso coração. Fé em cada palavra que saiu da boca de Deus. Fé na Bíblia e fé nessa mensagem que saiu da boca de Deus. Então, quero ler primeiro Juízes 13. Veja, a comissão que Deus deu aos pais de Sansão, antes do menino nascer. O que ele deveria fazer, como deveria se comportar, que tipo de alimento. Então veja, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. 40 anos, 40 é um sinal de julgamento. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Uma coisa interessante na Bíblia é que algumas mulheres estéreis deram à luz a grandes homens. Ana deu à luz a Sansão. A mulher de Manoá deu à luz, a Ana deu à luz a Samuel. A mulher de Manoá deu à luz a Sansão. Isabel deu à luz a João Batista. Sara deu à luz a Isaac. Tem um mistério aí por trás. Que coisa especial. Então veja, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Vejam, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Repetindo. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda. Veja, o exemplo perfeito do mensageiro do último dia. O anjo veio a ele e disse: nunca bebas, nunca fumes e nunca prostituas o teu corpo. Veja, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Veja, um nazireu. Veja, um tipo perfeito. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Um tipo perfeito, veja, para esse dia que nós estamos vivendo, a igreja. Então, Sansão, separado por Deus, carregava 7 tranças em suas costas, um tipo da verdadeira igreja, 7 eras da igreja, 7 tranças, 7 mensageiros, 7 lâmpadas, 7 olhos, a igreja. Veja, uma igreja que deveria ser separada e não se alimentar de nada que é impuro, nenhuma doutrina, nenhum credo, nenhum dogma, nada de sabedoria humana. Veja, mas permanecer firme, com fé na palavra. Mas, vendo o inimigo, que Sansão era indestrutível, armou-lhe uma cilada com uma mulher pervertida, simbolizando uma igreja aqui no tempo do fim. Veja, a igreja que tem desviado o crente da verdade da palavra com suas interpretações. Veja, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Não se pode tirar ou acrescentar nada. Qualquer um que tirar ou acrescentar receberá as pragas que estão no livro e a condenação posteriormente. Então somos ensinados a viver a igreja. Somos nazireus, separados para viver de fé na palavra. Que revelação poderosa temos para nós nessa hora em que estamos vivendo. E Dalila então quis corrompê-lo. O que fez o diabo em Niceia, o que tem feito o diabo com seus pastores, com seus teólogos, com seus falsos profetas, colocando interpretação na palavra e quebrando a força da igreja. Então, Dalila, em sua ânsia por dinheiro, uma verdadeira prostituta, Apocalipse 17, a grande meretriz,
e suas filhas que têm abandonado a palavra, por isso são chamadas de prostitutas, deixaram a verdade da palavra. Veja, então ela disse, capítulo 16 de Juízes, verso 15, então ela disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declarastes em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu de todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram dinheiro na sua mão, traindo por conta de ganância e avareza, abandonando a palavra, dinheiro, mulher e fama. A igreja tem se vendido para políticos, para o mundanismo, se corrompendo por causa de dinheiro. Mas Sansão caiu em si, descobriu a sua falha, e ele clamou, somente uma vez mais, Senhor. E a verdadeira igreja está nesse passo agora mesmo, clamando, somente uma vez mais, Senhor. E qual é o caminho? O retorno à fé original. Nosso segredo é guardar a palavra. Veja o que disse o profeta, parágrafo 71 dessa mensagem. Agora, ele era um prisioneiro da mesma coisa para a qual ele veio ao mundo. Veja, revestido de poder para realizá-la. Veja, ele tinha ali fazendo palhaçadas para entretê-los, falando de Sansão, quando ele foi amarrado, estava moendo lá o trigo como se fosse um boi. Sabe você o que significa? Que ele permitisse que uma mulher o apartasse da palavra de Deus? A palavra de Deus era um segredo para ele. É aí aonde a verdadeira igreja deve caminhar agora. Era um dom nazireu, e ele não devia revelá-lo para ninguém. Esse é o nosso segredo. Fé na palavra, viver de cada palavra. Porém, ele permitiu que uma mulher o seduzisse. E isso é o que nos tem sucedido hoje. Temos introduzido em nossa igreja o que não é digno de um cristão. Não há nenhuma igreja em pé hoje que possa dizer que não há hipócritas entre ela. Toda aglomeração está cheia de hipócritas, correto? Mas vou fazer a você essa asseveração. Isso pode que suceda numa loja. Você pode pertencer à loja metodista, à loja presbiteriana, porém você não pode pertencer. Veja, tu não podes unir-te à igreja, tu podes unir-te a uma loja, porém não podes unir-te à igreja. Tu nasces na igreja, e quando tu nasces na igreja, então não pode haver nenhum hipócrita nela. Tudo ali é santo, porque tu estás morto e tua vida está escondida com Cristo em Deus e selada com o Espírito Santo, e o diabo não poderá te vencer, ainda que quisesse fazê-lo. Ele teria que vir pela mesma via que tu viesse, e então ele seria teu irmão. Vê você? E isso não poderá suceder. Quando Sansão clamou somente uma vez mais, ele abriu os braços e colocou ambos os braços em ambas as colunas, uma de cada lado, um tipo perfeito de Cristo, um tipo do crente que morreu para tudo, morreu para todas as coisas mundanas, para toda a sabedoria humana, está escondido em Cristo, vivendo de fé na palavra. Esse é o nosso segredo. Que Deus possa te abençoar, possa acrescentar a sua fé. Deixa aí o seu comentário, me ajuda muito. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.